Luke Skywalker foi um Jedi durante o período do Império e foi treinado por Jedi sobreviventes, como por exemplo Obi-Wan e Yoda. Ele, no período da Nova República, conseguiu quase que restabelecer a Ordem Jedi, mas não conseguiu devido a coisas que eu vou contar nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo, após o Império, eu vou falar só de coisas do canon, do Legends, eu vou fazer um vídeo falando só sobre a Ordem Jedi, o Luke do Legends após o Império. Vai ter coisas de Legends nesse vídeo, mas vai ser coisas do Legends do período do Império, assim, não vai ter após o Império, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas continuando aqui, Luke Skywalker nasceu em 19 ABY, logo após o final da República e da Guerra dos Clones e no começo do Império. Ele era filho de Anakin Skywalker, que havia sido queimado e virado Darth Vader logo nesse período, e Padmé Amidala. Quando ele nasceu, o Obi-Wan e Bail Organa concordaram em separar eles. O Obi-Wan levaria ele para os tios, para os irmãos do Anakin, pro irmão do Anakin, para a esposa do irmão do Anakin, que era o Owen Lars e a Beru Lars. O Owen Lars, que era meio-irmão do Anakin. Enquanto Leia Organa iria ficar com um Bail Organa e Breia Organa em Alderaan. E o Luke em Tatooine com seus tios. O Obi-Wan também foi para Tatooine, ficou, digamos, no exílio em Tatooine, ficou como refugiado do Império, fugindo do Império, da perseguição que o Império tinha com os Jedi, da Ordem 76, do expurgo Jedi. Ele fugiu para lá, logo no começo do Império, ele fugiu para lá e ficou próximo do Luke. E o Obi-Wan tinha o grande intuito de proteger o Luke até o Luke tivesse uma idade para se tornar Jedi. A grande ideia do Obi-Wan era essa, e proteger o Luke até que se tornasse Jedi. E houveram momentos que de fato o Obi-Wan protegeu o Luke, quando, por exemplo, o Luke tinha 10 anos e 9 ABY, quando os Inquisidores foram lá, só que o Obi-Wan conseguiu proteger. E também em 3 ABY, quando o Sith Maul foi lá, mas o Obi-Wan derrotou ele, e essas 2 vezes o Obi-Wan protegeu o Luke. Mas o Luke começou nos eventos do episódio 4, ele teve que se envolver com a questão de Jedi. Por quê? Porque a nave da Leia Organa, que já tinha começado a guerra entre a Aliança e o Império, um pouco antes da destruição de Alderaan e do fechamento do Senado, Leia Organa teve a sua nave. Foi tomada pelo Império, o Império invadiu a nave, só que ela mandou 2 droids, o C-3PO, inclusive feito pelo pai dele, o Anakin, e o R2-D2, para Tatooine para poder falar com o Luke, esses 2 droids. Então eles falaram com o Luke e entraram em contato, mandaram uma mensagem, e nessa mensagem falava para mandar para o Obi-Wan. E o Luke conhecia o Ben Kenobi, só que não conhecia o Obi-Wan. Quando ele conhece o Ben Kenobi, o que ele faz? Ele vai pro Obi-Wan, porque ele pensa que o Ben Kenobi pode ser um pai, só que não era. E o Obi-Wan, ele começa basicamente a falar, ó, eu sou Obi-Wan, ele fala, ó, seu pai era um Jedi, eu era um Jedi, e inicia também um treinamento com o Luke. Continuando aqui, isso aqui é um vídeo sobre o episódio 4, um vídeo sobre o Luke, mas continuando. Ele vai lá pra Mos Eisley, os tios dele são queimados antes disso, aí ele tem que, de fato, se envolver na questão Jedi. Aí ele começa a treinar pelo Obi-Wan por um curto período, vai pra Mos Eisley, conhece o Han Solo leva eles pra Alderaan, só que em Alderaan, o planeta Alderaan foi destruído. E então, também nesse período também começam os primeiros treinamentos do Luke como Jedi. Essa é a questão dele evitar tiro, não é tiro, mas é aquele treinamento de se proteger com só usando a força lá. Ele usa a nave da Millennium Falcon lá, enquanto estava indo para Alderaan. Só que Alderaan foi destruído, a nave é tomada o Império consegue puxar a nave, a Estrela da Morte, e lá o Luke, inclusive, ele conhece a Princesa Leia lá, porque ele resgata ela, que ele nem sabia que era irmã dela, ele nem sabia que ele era irmão dela. E Han Solo, Leia e Luke fogem, só que o Obi-Wan acaba sendo morto pelo Darth Vader. E o Luke nessa de acreditar que que o Darth Vader tinha matado seu pai e tudo mais, porque o Obi-Wan tinha contado isso para o Luke. Continuando, o Luke, após isso, vai para a base da Aliança. Na base da Aliança, com os planos da Estrela da Morte, ele destrói a Estrela da Morte, dando assim fim à Estrela da Morte. E aí termina o episódio 4. O episódio 4 e o episódio 5 não tem muita coisa nem no LED nem no canon.
Só se sabe que teve um encontro entre o Darth Vader e o Luke no Legends, que o Darth Vader quase matou ele, só que não matou, mas não sabe quase nada. Continuando, no episódio 5, o Darth Vader acaba... O Darth Vader... O Luke... Não, o Darth Vader ele acaba descobrindo a localização da base rebelde, o Império Darth Vader acaba descobrindo a localização da base rebelde em Hutch. Vão para lá onde Luke, Leia e Han Solo estavam, junto com a liderança da Aliança Rebelde. E lá começa uma batalha. O Luke acaba até ouvindo um fantasma do Obi-Wan que fala para ele ir para Dagobah se encontrar com o Mestre Yoda. Ele nem sabe que é Mestre Yoda nessa época. Continuando, enquanto o Leia e Han Solo vão para Bespin, Luke vai para Dagobah se encontrar com Yoda após a Batalha de Hutch, em que o Império invade a base de Hutch. E encontrando Yoda dá um treinamento para ele, faz um treinamento para ele de Jedi. Inicialmente o Yoda até se recusa. O Yoda se recusa. Só que depois que ele começa com o Obi-Wan através da força, aí ele aceita treinar o Luke, treina e é ensinado várias coisas a ele, mas ele aprende também que esse Jedi usa a defesa, não o ataque. Também aprende a paz, um monte de coisa que é a característica de Jedi. Após isso, o Luke sente que algo assim na força ele sente algo da força que o Han Solo e a Leia estavam em perigo. Então ele tem que ir para Bespin para poder resgatar o Han Solo e a Leia. Chegando lá, ele descobre que era uma armadilha, que o Darth Vader estava lá querendo já... O Darth Vader já sabia através do Palpatine, ele sabia até antes que a gente viu isso aqui do Canon, mas ele sabia que o Luke era seu filho, então ele vai lá, o Darth Vader vai tentar convencer o Luke a virar seu aprendiz, só que não aceita, aí tem um duelo lá entre os dois. Continuando, em certo momento o Luke até luta bem, só que ele perde a mão, é derrotado, e o Darth Vader fala finalmente pro Luke que o Darth Vader era o pai do Luke. Assim fica um caos na mente do Luke, e ele até tenta se matar, só que não consegue. Ele cai lá no fundo de Bespin e acaba sendo botado para fora da estação. Mas Leia e Han Solo resgatam. Continuando, entrando para os meus episódios 6, né? Entre dos episódios 5 e 6 tem para falar basicamente no Legends, que é a construção do sabre do Luke, que no Canon ainda não se sabe como é que foi, mas no Legends já se sabe. No Canon você sabe que o Luke, entre o episódio 5 e 6, ele usou um sabre amarelo, mas não se sabe ainda como é que foi que ele conseguiu o verde. No Legend já se sabe que ele usou um cristal sintético, que o Império tinha pegado muitos cristais Kyber originais, e teve que usar um sintético para criar o seu sabre verde. Inclusive era a mesma técnica que o Sith usava antigamente no Legends. Mas continuando a história, o Luke no episódio 6, ele vai resgatar a Leia, que foi basicamente aprisionada em... Que o Han Solo, a Leia foi resgatar o Han Solo, que ele tinha sido aprisionado lá em Tatooine, só que ela foi capturada. Aí o Luke foi lá resgatar ela, conseguiu resgatar o Han Solo e a Leia, junto com o Lando. Após isso, entrando para os eventos do episódio... Não, já tá no episódio, mas continuando a história, isso é no final do Império, o Luke... Ele, após resgatar a Leia e o Han Solo junto com o Lando, ele vai para a base da Aliança no espaço, e lá eles organizam o plano da Batalha de Endor para destruir a segunda Estrela da Morte. Eles vão lá e destroem a segunda Estrela da Morte. Mas antes disso tem várias outras coisas que eu posso falar, que é a Batalha de Endor, que quando o Luke ele vai para lá, antes da batalha ele vai lá se render para o Darth Vader levar ele até o Palpatine para ele confrontar os dois. Só que no confronto, eu não vou falar da Leia e do Luke, da Leia e Han Solo em Endor, porque isso já é outro assunto, mas do Luke, basicamente, ele foi para a sala lá do trono, só que o Palpatine e o Darth Vader tentaram levar ele para o lado sombrio, só que ele não aceitou.
Aí teve o confronto dele e Darth Vader, que ele começa perdendo, só que quando o Darth Vader ele fala, eu vou levar sua irmã pro lado sombrio, aí o Luke ele explode de raiva e usa o lado sombrio, ataca muito fortemente o Darth Vader e vence. E vence o duelo. Só que ele vence, mas ao mesmo tempo ele não vai pro lado sombrio, porque ele se mantém como Jedi. Ele não, o Palpatine pede pra ele matar o Darth Vader pra tomar o lugar do Darth Vader, só que ele não mata. E quem muda de lado é o Darth Vader. E o Darth Vader vai pro lado da luz, salva o Luke. O Darth Vader, inclusive, compra a profecia do escolhido, que eu já disse no vídeo do Darth Vader. O Darth Vader Anakin, eu disse isso. O Darth Vader compra a profecia do escolhido, salva o Luke não acaba sendo morto. E após isso, o Darth Vader morre. Aí tem o Luke leva o corpo do Darth Vader que já era Anakin, na verdade, não era mais Darth Vader, para Endor, para queimar o corpo e a armadura. Queima, e no final ainda vê o fantasma do Anakin, do Yoda e do Obi-Wan. Então agora para a reconstrução da Ordem Jedi, que o Luke tentou fazer isso no canon, tem vários acontecimentos para falar, como por exemplo a questão do Grogu, que no começo o Luke ele decide que ia reconstruir a Ordem, só que ele sente através de várias, ele sente através da força, e também tem informação sobre isso, que é de uma pessoa da mesma espécie do Yoda que estava sendo mantida pelo Império, que era o Grogu. Então ele vai lá, isso nos eventos de Mandalorian da segunda temporada, ele vai lá e resgata o Grogu. E inclusive é uma parte bem legal do The Mandalorian. Ele resgata o Grogu, tenta levar ele pra Ordem Jedi, só que da nova Ordem Jedi, só que ele não consegue, porque o Grogu tinha muito sentimento pelo Din Djarin, então ele se mantém leal ao Din Djarin, não quer virar Jedi primeiramente. Eu não sei se depois, muito tempo depois ele vai querer virar, mas a gente não sabe disso ainda. Continuando, no período da Nova República, da Ordem Jedi do Luke, da Nova República, da Ordem Jedi do Luke, tem pra falar disso, tem pra falar que o Luke levou... Ele conseguiu, pelo menos, a gente vê isso nas HQs do período das sequels, das sequelas, a gente vê que o Luke conseguiu até alguns alunos, como por exemplo, seu próprio sobrinho, filho da Leia, o Ben Solo, tentou criar a Ordem Jedi de novo, só que ele tenta criar, mas ao mesmo tempo ele não consegue. Por quê? Porque o seu sobrinho, Ben Solo, ele começa a ter vozes do lado sombrio, que ele acredita que era o Snoke, que a gente sabe que foi o Palpatine, na verdade, que tinha sobrevivido, não tinha sido morto. O Ben Solo começa a ir pro lado sombrio, isso começa a dar problema pro Luke. Porque o Luke começa a sentir esse lado sombrio no Ben Solo, bem um lado sombrio que ele sentia no Darth Vader, antes do Darth Vader ir pro lado da luz. Ele sentia esse lado sombrio no Ben Solo, mais uma vez um lado sombrio na sua família. Então, o Luke, ele decide, em um momento de raiva, mesmo ele querendo combater o lado sombrio, é até estranho, mas ele usa o lado sombrio, porque ele tenta matar, em vez de ele tentar conversar algo assim com o Ben Solo, que viraria mais tarde o Kylo Ren, em vez de ele tentar conversar, ele tentou basicamente matar. Ele tentou matar, ele ligou o sabre de luz, só que ele depois até desligou, só que o Ben Solo ele olhou e viu lá o Luke com o sabre de luz ligado e derrubou a cabana onde eles estavam. E aí o Ben Solo tacou o terror no Jedi, matou todo mundo, os aprendizes do Luke, fez mó... Ele fez tipo que o Anakin tinha feito lá anos antes na antiga Ordem Jedi. Matou quase todos os aprendizes do Luke. Não é todos matou, né? Pelo que parece na HQ que eu vi, ele matou todos. Não sobrou ninguém. O único que sobrou, entre aspas, mas não foi treinado nem por muito tempo, foi o Grogu, que a gente não sabe como é que ele tá no período das sequels. E o Ben Solo, ele acabou com a Ordem Jedi do Luke, em resumo. Porque todo mundo morreu. O próprio Ben Solo, por um tempo, acreditou que o Luke tinha morrido, só que depois ele descobre que não, que o Luke estava vivo. E o Luke, após isso, ele ficou na grande depressão. Ele sabia que com o Ben Solo indo pro lado sombrio, e ele já sabia algo sobre o começo da Primeira Ordem e tudo mais. Ele sabia que era questão de tempo até que o Ben Solo e a Primeira Ordem
destruíssem a República e tentassem dominar a galáxia. Ele sabia que isso ia acontecer, só que ele decidiu não fazer nada, ele não fez nada, ele simplesmente foi lá pro planeta, nem órgãos exteriores, nas regiões desconhecidas. Ele foi pro lá nas regiões desconhecidas e ficou lá isolado por uns 15 anos, eu acho. Mais de 15 anos. Ele ficou lá isolado, sem contato nenhum com a galáxia. Ele ficou isolado, sem contato nenhum, até que a Rey, que havia conseguido... Eu não vou falar da história do episódio 7, do mesmo jeito que eu não falei sobre Leia, Han Solo, muitos no começo do vídeo. Mas a Rey descobre a localização do Luke nos eventos do episódio 7, aí no final do episódio 7 ela consegue ir até o Luke. Só que o Luke no episódio 8, ele se recusa a treinar ela. Por quê? Porque ele tinha esse trauma com o Ben Solo, então ele acreditava que ela não deveria ser treinada por ele. Ele acreditava que ela não devia ser treinada por ele, porque ela poderia ir pro lado sombrio, sei lá, algo assim. Até a Disney não explicou isso direito, mas acreditava isso. E o Luke basicamente se recusou a treinar a Rey. Só que depois de muita insistência, o Luke começou a ensinar alguma coisa pra ela. O próprio Yoda depois falou alguma coisa com o Luke, através da força, como fantasma da força. Aí a Rey saiu do planeta lá que estava, foi confrontar o Kylo Ren. Só que a Yoda tava invadindo o planeta e atacando a base da Resistência. E no ataque, o Luke apareceu para deixar a Resistência conseguir fugir. Ele chegou lá e, através de um poder da força que é contado no livro do Caminho Jedi, é contado esse poder da força, que o Luke, é uma habilidade da força que o Luke usou para poder falar com o Kylo Ren através da força, e ele consegue basicamente fazer uma distração e a Resistência foge do planeta. A Primeira Ordem consegue invadir a base, só que o grupo da Resistência, a Leia, o pessoal lá, o Paul Dameron, o Finn, a Rosan e a Rey conseguem fugir. Após isso, o Luke morre. Ele morre, e o que eu tenho que falar depois disso é que o Luke ele aparece no final do episódio 9, após a derrota da Primeira Ordem, do Palpatine, ele reaparece. Se eu não me engano, até nas vozes lá que a Rey ouve no confronto com o Palpatine, ela ouve a voz do Luke. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, bastante coisa. Apesar que o vídeo é até pequeno, mas tem bastante coisa. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre o Luke do Legends após o Império. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre isso. Eu confundi aqui um pouco com algumas partes, só que o roteiro ficou meio confuso, só que eu consegui explicar direito. E é isso. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Obrigado e até a próxima. Até o próximo vídeo.